Olá, muito boa tarde. Já no terceiro momento do programa Tarde já de volta aqui a minha ilustríssima amiga Arlis. Já tô virando Já é da freguês. casa, já tem, a segunda vez vai vir a terceira, a quarta e a quinta e assim por diante. Sibela, hoje é a história de São Pierre. Jorge Frassati. Que apresenta ela para quem não conhece um pouquinho dela de novo. Vai que alguém não sabe o rico da Arlis. Ela é importantíssima. Lê aí antes da gente fazer a entrevista. Arlen Maria de Souza e Silva, como nós já sabemos, é uma religiosa com vasta experiência em temas espirituais e sociais, graduada em Filosofia e Teologia pela UFP e servidora pública federal. Com tanta experiência, mas vamos, o que interessa, vamos falar de Frassati, as quatro portas de Assis. Vamos falar um pouquinho. Eu não tenho muito assim, conhecimento em relação ao novo santo também, né? Saint Pierre Giorgio Frassati, né? O que eu conheço dele foi muito pouco. Comecei a tomar conhecimento dele a partir do momento da canonização, né? Mas foi um jovem que viveu até os 24 anos e como o Carlo, né? Ele foi uma pessoa que a família, né? Questionava muito, porque ele era muito alegre, muito, vamos dizer assim, gostava de ajudar, solidário com as pessoas. E ele foi vicentino também. Os vicentinos, né? Eles são um grupo da Igreja Católica que ajuda muito pessoas carentes, né? Faz um trabalho muito bonito, né? São Vicente de Paulo iniciou esse trabalho, né? Atendendo aos pobres, aos doentes. E aí esse grupo, né? Chamado Vicentinos, que é formado por leigos, ele atende todo mundo, tem grupos espalhados no mundo inteiro e que faz esse trabalho muito bonito com relação aos pobres. E o Pierre Jorge Frassati, ele foi do grupo dos vicentinos, né? E a família muito rica, dono de um grande jornal, ele questionava muito porque a família não ajudava, né? Os pobres, e o pai chamava até ele de inútil, porque ele não queria ajudar o pai nas empresas, mas ele era visto muitas vezes ajudando, inclusive mudanças, né, das pessoas que eram despejadas das suas casas. Ele ia com uma carroça, né, para colocar esses objetos, né, essa mudança em cima da carroça para levar para outro campo, para outra moradia. Então ele foi muito solidário, né? E tinha muitos amigos. E ele fazia aposta com os amigos, né? E aí a aposta era o seguinte, uma coisa muito interessante que eu descobri agora estudando um pouquinho sobre a vida dele, né? Que ele fazia as apostas dizendo assim, olha, se você perder, você vai à missa comigo. Então esse era muito interessante. Então um jovem também que amava muito Jesus Cristo, amava ajudar o próximo, que tinha aquela visão, né? Que não basta só você rezar, mas você tem que ser solidário, né? Aquela parte horizontal, né? Você tem que ser solidário, você tem que ajudar os seus irmãos. Então, assim, do Pierre, realmente, eu tô começando a estudar agora, né? Um pouquinho da vida dele, mas já tô, assim, admirando demais esse santo, né? Tem muitos santos jovens na nossa igreja, muitos santos jovens. Então, os jovens não precisam ter medo de querer ser santo, não, viu? A gente vai adentrar pelo Jubileu e as Portas Santas, mas passa algumas imagens aí para a gente conhecer um pouco mais. Pois é, as Portas Santas, porque quando eu fui para Roma, eu também fiquei muito interessada em visitar as 4 basílicas das Portas Santas, né? Só explicando um pouquinho essa questão do jubileu. O jubileu de 25 anos, em 25 anos, desde 1400 e alguma coisa, não me recordo aqui o ano direitinho, né? Começou então a se fazer esse jubileu. De 25 anos em 25 anos, a igreja, né? Ela festeja, ela faz essa grande festa do nascimento de Jesus, né? Que são os jubileus. E aí é decretado algumas portas santas. Essas portas lá de Roma, elas são de peregrinação e são para ganhar as indulgências plenárias. Então vamos lá. Em Roma nós temos 4 basílicas que têm as portas santas, né? Onde as pessoas fazem peregrinação, passam por essa porta e tem algumas atitudes
que é rezar pelo Papa, um Pai Nosso, Ave Maria, um Credo, Glória ao Pai, pelas intenções do Papa, fazer uma confissão, né? E também comungar na Santa Missa. Então, tem que fazer essas três atos de fé, né? Para poder ganhar essas indulgências plenárias. Então, o Papa Francisco, né, antes dele morrer, ele, vamos dizer assim, decretou, né, o Ano Santo 2025. 25 anos, jubileu do nascimento de Jesus. E disse que essas 4 portas estariam por um ano abertas para que se fizessem peregrinações para elas. Então, nós temos a Basílica de São Pedro, nós temos uma porta santa, nós temos uma porta santa na Basílica de Santa Maria Maior, uma porta santa na Basílica de São João do Latrão, que foi a primeira igreja construída católica, né, depois que Constantino decretou que o cristianismo era a religião oficial. Então, essa basílica foi a primeira igreja construída realmente católica, né? E temos também a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E eu tive nas 4, né? Então, assim, a gente vai ver aqui um pouquinho das imagens da Basílica de São Pedro. Eu vou começar aqui vamos dar um zoom aqui, né? Essa imagem, né? Que é a Pietà, né? De Michelangelo. Muito bonita essa imagem. E ela está bem na entrada da Basílica de São Pedro, da Porta Santa de São Pedro, né? Então, uma imagem muito bonita e que nos mostra muita coisa, né? Do sofrimento de Maria, que teve seus filhos no colo, né? Em Belém, Jesus menino ficou no colo de Maria, e a gente também pode refletir sobre essa imagem, né? Maria estava com ele no início, no meio e no final da vida de Jesus. Então, é uma imagem muito bonita. Michelangelo, deixa eu ver aqui que outra imagem. Aqui, pronto. Aqui é o túmulo de São Pedro, né? As pessoas dizem assim, ai meu Deus, como da Basílica de São Pedro tem muito ouro. Gente, quem foi que nos deu o ouro? Não foi Deus? Vamos usar nas cores de Deus também, né? Então, aqui é o túmulo de São Pedro, tá? Aqui é o altar em cima do túmulo dele, tá? Onde é celebrado missas. Lá da Basílica de São Pedro também. Vamos ver aqui outras imagens interessantes. Bom, vamos agora para a igreja de Santa Maria Maior, que é a segunda porta santa que eu visitei, tá? Aqui é a frente da igreja, muito bonita. Nesse dia, eu até disse, meu Deus, será que a igreja está fechada? Mas não, é porque todas as basílicas, elas têm uma entrada com raio-x. Então, a gente tem que passar por um determinado local para passar no raio-x, para ser, vamos dizer, historiado, para não ter problema nenhum. Porque às vezes pode entrar alguém que queira fazer uma maldade, jogar uma bomba, sei lá, então tem que passar mesmo, né? Tem gente de todo jeito, tá? Bom, então aqui a entrada. Eu muito emocionada aqui para entrar nesta porta santa, né? Da igreja de Santa Maria Maior. Essa igreja é onde tem relíquias da manjedoura de Jesus. Eu vou já mostrar para vocês aqui. É muito interessante, né? Que eles guardaram, acharam, encontraram, né? E guardaram essa relíquia. Deixa eu ver se essa bem aqui, gente. Aqui à frente. Deixa eu ver se é esse bem aqui. Pronto, aqui, ó. Então, ela tem, né? Aqui dentro dessa... as relíquias da manjedoura que Jesus foi colocado quando ele nasceu, né? Essa igreja de Santa Maria Maior. E essa igreja era muito visitada pelo Papa Francisco, certo? E é nela que ele está sepultado. Então, a sepultura, né, a urna do Papa Francisco está aqui. Deixa eu ver. A outra igreja que eu visitei, gente, eu fiz uma colocação no podcast passado,
que o Carlo Acutis, eu até vou fazer essa correção agora, o Carlo Acutis tinha rezado pelo Papa, oferecido sua dor pelo Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II morreu em 2005. E o Carlo Acutis morreu em 2006. Então, ele não rezou pelo João Paulo II, ele rezou pelo Bento XVI. Só fazer essa correçãozinha aqui. Essa igreja aqui é a de São João do Latrão, tá? E aqui é a porta, eu entrando, né, pela porta de São João do Latrão. Essa igreja é muito bonita também, muito bonita mesmo, tá? A terceira porta santa. E aqui, deixa eu ver. Aqui é a quarta igreja, né, que é a quarta basílica, que é a de São Paulo, fora dos muros. É muito bonita também. Ela é bem mais moderna e ela tem pinturas maravilhosas do primeiro Papa, né? Essas rodinhas que tem bem aqui, ó. Do primeiro Papa, que é São Pedro, até o último Papa, que é o Papa Francisco. Não fizeram ainda do Papa Leão XIV, mas ela é muito bonita mesmo. Vale a pena você visitar, né? Então, foram essas 4 portas santas que a gente visitou, né? E ganhamos essas indulgências. Como eu falei, eu me confessei lá, né? Para poder receber essas indulgências. Eu participei de missas diárias, né? E eu rezei também pelas intenções do Papa. Uma coisa interessante é que seriam essas indulgências, Armin, né? Para a gente esclarecer para as pessoas. As indulgências, você se confessa, tá? Você cometeu algum pecado mortal, você procurou o padre para se confessar. Muito bem. Só que você é perdoado, mas você tem aquela culpa temporal que você tem que pagar. Então, o que acontece? Você foi perdoado dos seus pecados, mas existe uma culpa temporal. Que lá no purgatório, a gente vai ter que pagar essas penas. Novamente. Exatamente. Não é nova. Você se arrependeu, você se confessou, você foi perdoado. Mas você tem que pagar, né, por aquele pecado. Deus vai te dar essa oportunidade lá no purgatório. Então, o que acontece? As indulgências plenárias são exatamente para que você não precise pagar por aquele pecado lá no purgatório. Então, alguém, por exemplo, uma menina que cometeu um aborto, né? É um pecado mortal. Ela se arrependeu, ela é perdoada. Mas essa culpa temporal, ela vai pagar lá no purgatório. Com as indulgências plenárias, essa marca, ela não precisa mais pagar, tá? Esse pecado ela não precisa, ela já é perdoada. Por quê? Porque as indulgências plenárias são exatamente para isso, para você tirar todas aquelas marcas que você ainda teria que pagar no purgatório por um pecado que você cometeu e se arrependeu, né? Para você ir para o purgatório, você teria que se arrepender do pecado. Você se arrependeu, você se confessou, mas você vai ter que pagar por ele, lá no purgatório, com todas as, né, vamos dizer assim, tudo que é cabível para aquilo. Mas se você fizer as indulgências plenárias, alcançar as indulgências plenárias, aquele pecado você não precisa mais pagar. Entendeu? Existe porta santa aqui em Teresina? Só em Roma? Assim, as dioceses, né, estabeleceram alguns locais de peregrinação, né? Aqui a diocese de Teresina, a arquidiocese tem 14. Eu não me recordo de todas, mas a Igreja do Amparo, a Catedral, a Igreja São José Operária, na Vila Operária, a Igreja Santa Joana d'Arc, a Igreja de Santa Cruz dos Milagres, né? A do Disseu também, de São Francisco, Santuário de São Francisco. Então, tem 14 aqui que as pessoas podem fazer peregrinação para alcançar essas indulgências, né? Vamos dizer assim, nem todo mundo tem dinheiro para ir em Roma nas 4 portas santas, certo? Então, para quem não tem, vai nessas igrejas que a arquidiocese, né, vamos dizer assim, determinou que fosse feita a peregrinação e também com todas aquelas atitudes, né, de rezar pelo Papa, de confessar, de participar da Eucaristia, que fosse também dado a essas pessoas essa condição, né? Porque se fosse assim, só lá em Roma, pouquíssimas pessoas iriam participar, né? Porque é um dinheirinho que não é pequeno, né? Requer bastante dinheiro, entendeu? Então, assim,
tem que ver essa situação, né? Algumas igrejas aqui em Teresina, na Arquidiocese, estão abertas para essa peregrinação, para alcançar também essas indulgências plenárias. Você foi em outros locais, em Assis também? Sim, fui em Assis, e eu vim toda de São Francisco, né? Hoje é dia de São Francisco. Dia 4 de Assis. Hoje é dia de São Francisco, então é um santo que imitou Jesus Cristo muito, né? São Francisco não foi padre, né? São Francisco foi um leigo. Ele se dizia que não era, ele foi tão humilde, São Francisco, ele dizia que não era digno de celebrar uma missa, né? A humildade dele, né? Eu acho que uma das coisas que fez com que Carlo também fosse um grande devoto de São Francisco, a humildade de São Francisco. Então, fui em Assis, né? Fui na Basílica de São Francisco, onde está lá o corpo dele, né? Sepultado. Fui na Basílica de Santa Clara também, onde ela está lá, né? Aqui só tem de Santa Rita, né? Então, assim, lá também onde está a Igreja do Despojamento, onde está o corpo do Carlo Acutis, né? Então a gente esteve lá em Assis. Foi um momento muito, muito especial para a gente, onde a gente pôde vivenciar essa fé tão bonita, né, de São Francisco, hoje é o dia dele. Ele que foi, assim, um grande, vamos dizer assim, defensor da natureza, né? Era irmão Sol, irmão Lua, os irmãos animais, né? Um grande defensor da natureza, porque eram criaturas de Deus. Então é importante você também ter essa concepção, né? Essa consciência de que as criaturas de Deus devem ser também preservadas. Foi Deus que criou, né? A gente vai andando aí, conhecendo os lugares, cada lugar tão lindo, tão maravilhoso, e a gente vê o dedo de Deus naqueles lugares, né? É uma beleza, assim, realmente fascinante. E Assis, ela tem uma cidade de muitas montanhas, né? E São Francisco ia a uma montanha rezar. Na Bíblia, é bíblico, né? Que toda vez que as pessoas queriam rezar, ficar mais perto de Deus, subir a montanha. São Francisco fazia assim também. O Carlo também fazia, né? Então a cidade de Assis é uma cidade realmente muito iluminada, muito cheia de fé, onde as pessoas, elas realmente vivenciam. Você vê, por exemplo, uma comparação da Basílica de São Pedro, eu mostrei aqui um pouquinho, né? Muito dourado, muita coisa assim brilhosa. Já lá em Assis, não. É muito mais simples, muito despojado, entendeu? Muito para você realmente vivenciar aquela fé simples e humilde que São Francisco vivenciou, né? E a gente tem boas, Ave Maria, boas recordações lá. Inclusive, no dia que a gente estava lá em Assis, o padre Fábio Vieira celebrou missa lá na Igreja do Despojamento, né? Nós participamos dessa missa, foi muito bonita, né? Depois a gente tirou até fotos, eu com o padre, foi muito bonito mesmo. Então, a cidade de Assis, ela faz com que você se aproxime mais dessa humildade de São Francisco, dessa humildade que todos nós devemos ter, né? Foi muito bom. Sempre está tendo algumas romarias saindo daqui de Teresina ou essas romarias para as portas santas daqui? Isso. Sim, ontem mesmo teve uma dos messes, né? Teve dos coroinhas, no dia de São Tarcísio, né? E teve dos messes ontem, tinha mais de 600 messes ontem na Igreja do Amparo, né, fazendo essa peregrinação. Teve a do clero também, alguns dias atrás, onde os padres, todos os padres da Arquidiocese foram convidados a participar. Eles fizeram, né, a confissão, participaram da missa, rezaram pelo Papa também para ganhar essas indulgências plenárias. Eu também estive na cidade de Rita, Santa Cássia, aliás, Santa Rita de Cássia, né? A gente esteve lá. Santa Rita de Cássia, eu sou muito devota dela, é uma santa muito de sofrimento, ela tem muita experiência para a gente, de vida, de fé, para a gente copiar, para a gente ter como exemplo. Santa Rita, ela queria ser freira, né? E os pais queriam que ela casasse. E aí ela foi, por obediência aos pais, ela resolveu casar, né? Ela aceitou casar com um senhor chamado Fernando, e ele era muito ruim, né? Era um marido não muito bom, muito grosso, né? Mas ela aguentou calada aquilo ali, né? Sofrimento. Hoje em dia,
né? A gente fala logo em separar, né? Mas Santa Rita ela rezou muito pela conversão dele, rezou demais, né? E acabou que ele conseguiu se converter e antes de morrer, ela rezava muito para que ele chegasse ao céu, né? E antes de morrer, ele se converteu, se arrependeu dos seus pecados e foi assassinado, né? Ele foi assassinado e os filhos, ela teve 2 filhos com Fernando, né? E os 2 filhos, eles estavam querendo vingar a morte do pai, queriam matar, né, o assassino. E Santa Rita pediu a Deus que ele tirasse os filhos. Era melhor que eles morressem, os filhos morressem, do que os filhos cometessem um pecado mortal e perdessem o céu. E eles, de repente, os 2 tiveram uma febre muito de repente, né? E acabaram os 2 filhos morrendo, né? Morreram e ela tinha esse desejo, né? Ela tinha esse desejo e rezava muito pela conversão do marido e dos filhos e queria que eles estivessem no céu. E aí Santa Rita, diante dessa situação de ser viúva e não ter mais filhos, ela quis entrar no convento, né, das agostinianas. Só que lá não aceitavam mulheres que tinham sido casadas, só aceitavam virgem. E aí ela, mas é o meu desejo desde criança ser freira, aquela coisa toda, e aí disseram, não, mas aqui não pode. Aí ela, muito triste, um dia à noite, o convento todo fechado, ela teve uma visão de Santo Agostinho, de São João Batista e de São Nicolau de Tolentino. Eles 3 levando ela para o convento. De repente, eu tenho até a foto aqui, deixa eu ver. De repente, né, ela se viu dentro do convento, pronto, aqui é umas fotos de lá. Dentro do convento, as portas estavam fechadas, mas as portas se abriram, né? Aqui Então, as portas do convento se abriram e ela ficou lá dentro. Quando a madre, né, abriu, né, o convento, foi abrir o convento, viu que ela estava lá dentro, perguntou como é que ela tinha entrado, né? E aí ela foi e falou, né? Só que a madre disse assim, meu Deus, então se ela veio, ela pensou assim, não, se ela veio, entrou, porque não tinha como ela entrar, né? Então realmente foi um milagre, a madre aceitou. Só que a madre, ela deu algumas coisas para que, tipo assim, fazer com que Santa Rita fosse realmente obediente, né? Mostrar a disponibilidade dela, né, em fazer algo que não tinha, que não era normal. Vocês estão vendo aqui essa planta aqui, ela era seca. Então a madre disse assim, você vai aguar essa planta, era um pedaço de pau seco. E aí sua função é aguar essa madeira. Ela ia no poço, pegar água, tem um pocinho ali, começou a aguar essa planta seca. Com 4 anos a planta começou todo dia ela ia, por obediência a madre, né? E aí a planta, olha como é que ela tá linda, né? Nunca morreu. E aí, essa porta bem aqui, deixa eu ver se eu mostro bem, essa porta aqui foi a que ela entrou, né? Essa porta aqui fechada, e ela entrou por essa porta. Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista abriram essa porta para ela. E aí a madre encontrou ela lá dentro. Né? Então, algo assim bem milagroso, né? Deixa eu ver outra coisa interessante aqui. Essa aqui é a primeira urna, né, que Santa Rita foi colocada. O corpo dela está incorrupto, né? Ainda hoje está lá, que a gente vai já mostrar o corpo dela, de Santa Rita. E foi uma pessoa que conseguiu uma grande graça e deu a ela essa urna, né? Aqui nós temos o terço que ela rezava, né? Sempre rezava esse terço, esse rosário. Aqui é uma cruz, essa cruz aqui é uma réplica, porque a original mesmo, ela teve um grande terremoto e a gente não pôde entrar no convento, né? E aí, nessa cruz, ela fazia adoração a Jesus Cristo. E aí, o que é que aconteceu? Santa Rita, ela tem um cortezinho aqui na testa. Porque ela pedia muito
para Jesus, olhando essa cruz, né, que queria sentir um pouco da dor que Jesus sentiu, né, na crucificação, nesse momento da crucificação. E aí um espinho, né, saiu e entrou na testa dela. Médicos atestaram, realmente era um espinho, esse espinho não conseguia ser tirado, né, então foi, vamos dizer assim, meditando, foi rezando, olhando, contemplando essa cruz que Santa Rita conseguiu esse espinho na testa, né, a imagem dela tem essa perfuração na testa. Aqui foi a segunda urna, né, foi uma pessoa muito rica que conseguiu uma graça de Santa Rita, uma graça muito grande. Então ela saiu daquela urna lá de madeira e foi para essa daí, né? Mas o corpo dela não está mais aí, já está em outro, certo? Aqui é uma imagem, né, do corpo dela dentro da urna. Aqui é uns jardins muito bonito que tem lá no convento das Agostinianas, Nossa Senhora. E aqui, Santa Rita, olhando para a cruz, né? Roseto de Santa Rita. Bom, aqui é o convento que a gente viu, né, lá. E na igreja, eu não tenho aqui a foto, não coloquei, mas tem lá a urna, onde o corpo dela ainda hoje está lá, né? E ainda hoje alcança-se grandes milagres na urna, né? As pessoas que vão visitar a urna de Santa Rita. Muito emocionante. Interessante que o padre que toma de conta da igreja, né, da basílica, é brasileiro, né? Então a gente pôde conversar um pouquinho. Ele é muito simpático, muito acolhedor, né? Foi muito bom conversar com ele. Então, assim, foram esses 3 lugares que eu fui. Mas as visitas que eu fiz foram tão maravilhosas, tão grandiosas, que a gente não consegue esquecer, né? Foram 3 lugares: Roma, Assis e Cássia. Mas que trago desses 3 lugares emoções muito fortes que jamais eu vou esquecer. Então, a gente fica elogiado pela compartilhar com a gente essas experiências vivenciadas, tipo assim, que vai para todo o nosso seguidor, que nem todo mundo vai ter o poder de visitar, de chegar lá e possa se... Pois é, mas pode fazer as visitas nas igrejas aqui. Se aqui. contentar onde mora, na cidade da capital de mora, que tem essa procurar, opção, exatamente. estar mais próximo de Deus, de Jesus Cristo, de Maria, de Santa Rita, né? É. Então foi incrível, tipo assim, você vai voltar outras vezes, você já é freguês do programa Tardiá, quando tiver novidades, tá aberto para voltar outras vezes. E bote lá, na sua coleção, outra caneca aqui para somar lá. Opa! A segunda já. Aqui. Que Jesus abençoe que você possa Deixa eu só dizer aqui, olha, ontem começamos a novena, né, de São Carlos Acuti. Eu sigo sempre o padre Fábio Vieira, né? Quem não está fazendo, pode começar a fazer hoje, é o 2º dia da novena. Vale a pena vocês fazerem, né? No dia 12 de outubro, o dia dele, e o dia de Nossa Senhora Aparecida também, né? Mas vale a pena, principalmente os jovens, vamos fazer a novena do Carla Cuti. Muitíssimo obrigado, que Jesus fortaleça a fé de cada juventude, que ele possa conseguir superar alguns obstáculos que esteja passando, que fortaleça a fé e vivem essa fé fervorante em Cristo, né? Exatamente. No ar, a alegria que contagia, programa Tardiária, informação todo dia com Braga, oficial direto pra você, é conteúdo de verdade pra se entreter.